Oi, gente! Ei, pessoal, nós somos o Geda e hoje é dia de mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque todos os vídeos saem no sábado às 19h30 e segue a gente no Instagram, @GedaCatasAltas. Convido você a colocar a mão no seu coração e a rezar junto comigo. Pai Santo, ensina-nos sobre a liberdade e a assumir a responsabilidade como cristãos. Fala-nos do medo, do risco das consequências e da busca pela confiança absoluta em teu amor. Dai-nos os dons do reconhecimento, discernimento e da gratidão. E que, seguros de tua presença em nossas vidas, nós partilharemos essa alegria com os companheiros do caminho. Pelo Cristo Jesus, teu Filho e nosso irmão, que contigo reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Enquanto louvamos, convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 12, versículo 31 ao 37. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar a mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Todo que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto é bom, ou dizeis que é má o seu fruto. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, maus como sois, como podeis dizer coisas boas? Porque a boca fala aquilo que o transborda o coração. O homem de bem tira coisas boas de seu bom tesouro. O mal, porém, tira coisas más do seu tesouro. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de todas as palavras vãs que tiverem preferidos. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As mulheres vão ter que entrar na olaria de Deus. As mulheres vão ter que entrar na olaria de Deus. Ela desce como vaso velho e quebrado e sobe como vaso novo. Ela desce como vaso velho e quebrado e sobe como vaso novo. Os homens vão ter que entrar na olaria de Deus. Os homens vão ter que entrar na olaria de Deus. Ele desce como vaso velho e quebrado e sobe como vaso novo. Ele desce como vaso velho e quebrado e sobe como vaso novo. O Geda vai ter que entrar na olaria de Deus. O Geda vai ter que entrar na olaria de Deus. Ele desce como vaso velho e quebrado e sobe como vaso novo. Ele desce como vaso velho e quebrado e sobe como vaso novo. Agora é com vocês, hein? Vocês vão ter que entrar na olaria de Deus. Vocês vão ter que entrar na olaria de Deus. Ele desce como vaso velho e quebrado e sobe como vaso novo. Desce como vaso velho e quebrado e sobe como vaso novo. Neste momento, contaremos com a palavra do seminarista Lucas Vilela, que falará um pouco para vocês a respeito de responsabilidade.
Olá, juventude! É com alegria que dirijo a vocês essas palavras neste sábado, falando sobre este tema, juventude e responsabilidade. Agradeço primeiramente o convite que me foi feito pelo Augusto a estar partilhando com vocês este tema. Eu sou o seminarista Lucas, estaria realizando o estágio pastoral aí em Catas Altas neste ano se não fosse a pandemia. Para fundamentar um pouco essa reflexão, vou utilizar de um versículo que está na primeira carta de São João, no capítulo 2, no versículo 14, em que São João diz assim a todos nós, jovens: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Para dizer desta confiança, desta esperança que toda a igreja tem em toda a juventude. Porque o jovem, ele é, sim, chamado a ser igreja. Como São João Paulo II certa vez nos disse, que a igreja só será jovem quando o jovem for igreja. E adentrando um pouco mais no nosso tema a respeito de juventude e responsabilidade, eu parto da ideia de que o tempo da juventude é o tempo de fazermos escolhas. O tempo da juventude é o tempo em que nós tomamos as decisões mais importantes de nossa vida. Época de nossa vida em que nós vamos tomar as decisões que irão acarretar todo o resto de nossas vidas, sejam elas no âmbito profissional, na escolha, por exemplo, da nossa profissão, e também no âmbito da fé, também no âmbito da igreja, porque é o período em que nós buscamos o maior discernimento da nossa vocação. É o período em que nós confirmamos a nossa fé, pois é o período em que nós recebemos o sacramento do crisma, no qual nós confirmamos as promessas batismais. E a partir deste sacramento, a partir dessa confirmação, que somos chamados também a colocar em prática o nosso chamado, seja qual for a nossa vocação, de sermos porta-vozes do Cristo, de sermos testemunhas do Evangelho, de sermos outros evangelizadores, jovens que evangelizem outros jovens. É tempo desta transição da infância à idade adulta. Portanto, é também um tempo de amadurecimento, de criar esta responsabilidade, porque nós não podemos viver como se fôssemos crianças para toda a vida. E crianças quero dizer no sentido de ser infantis. É um período em que nós precisamos necessariamente buscar esse processo de amadurecimento, onde nós vamos buscar não ser mais totalmente dependentes dos outros, mas criando essa responsabilidade de nós fazermos aquilo que cabe a nós. É tempo também de abraçarmos, como disse, voltando um pouquinho à reflexão de nossos, como disse antes, esse período de escolhas. Por quê? Quero frisar nisso novamente porque isso é realmente importante. Porque se nós fazemos más escolhas hoje, no futuro nós vamos colher maus frutos. Pensa, se você escolhe mal a sua profissão, pensa você ter que fazer algo que você não gosta por toda a vida. Mas, se escolhemos bem, nós certamente iremos alcançar uma felicidade. Portanto, jovens, vos faço esse desafio de viver bem o período da juventude, fazendo boas escolhas, fazendo as escolhas certas, por aquilo que irá trazer a vocês, aquilo que irá trazer a nós uma verdadeira felicidade. Jovens, todos nós passamos pelas dificuldades deste próprio tempo. Todos nós passamos por dúvidas, passamos por momentos de indecisão. Mas
São nesses momentos de crise que nós crescemos. São nesses momentos de crise que nós nos encontramos conosco mesmos. Por isso é preciso também passar bem por estes períodos de crises próprios do período da juventude. Passar com coragem, com determinação, sem medo. Porque, como nos disse o Papa Bento XVI, o jovem não tem medo do desafio. Ele tem medo de uma vida sem sentido. E a nossa vida ela encontrará sentido na medida em que fazemos escolhas certas. E a principal escolha que precisamos fazer na nossa vida, no tempo da juventude, é a escolha por Deus. É a escolha por viver as coisas de Deus. É a escolha por fazer a vontade de Deus, num bom discernimento da nossa vocação. Esse tema que o Padre Armando já tratou com vocês na última semana, mas eu volto a tratar aqui porque faz parte desta relação juventude e responsabilidade. Porque se nós não discernimos a nossa vocação, nós iremos viver uma vida sem sentido. E tenho certeza que nenhum de nós deseja isso. Se não vivemos a nossa vocação, nós viveremos uma vida triste. É tempo de parar e pensar. É tempo de tomar decisão. É tempo de fazer escolhas. E se escolhemos bem hoje, iremos escolher bem no futuro. Vivamos bem este período da juventude, escolhendo coisas boas, escolhendo aquilo que nos fará verdadeiramente feliz, escolhendo aquilo que nos fará viver uma vida que vale a pena, uma vida que tenha sentido, sem fugir dos desafios, sem fugir das dificuldades, porque elas nos fortalecem, elas nos alimentam para bem viver cada período de nossa vida. Se fugimos das dificuldades, certamente encontraremos maiores dificuldades no futuro e acabaremos por viver uma vida sem sentido. Portanto, jovens, encerro aqui então a minha partilha, trazendo mesmo esta mensagem. Vivendo bem a nossa juventude, fazendo boas escolhas, certamente seremos felizes. Então, é um pouco disso que gostaria de falar com vocês. Tempo da juventude, tempo de escolhas, tempo de tomar decisões. Decisões importantes para a vida, não apenas para o hoje, mas para toda a nossa vida. Façamos bem nossas escolhas, para que possamos alcançar a felicidade que todos nós almejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É tempo desta transição da infância à idade adulta. Portanto, é também um tempo de amadurecimento, de criar esta responsabilidade, porque nós não podemos viver como se fôssemos crianças para toda a vida. E crianças quero dizer no sentido de ser infantis. É um período em que nós precisamos necessariamente buscar esse processo de amadurecimento, onde nós vamos buscar não ser mais totalmente dependentes dos outros, mas criando essa responsabilidade de nós fazermos aquilo que cabe a nós. É tempo também de abraçarmos, como disse, voltando um pouquinho à reflexão de nós, como disse antes, esse período de escolhas. Por quê? Quero frisar nisso novamente, porque isso é realmente importante. Porque se nós fazemos más escolhas hoje, no futuro nós vamos colher maus frutos. Pensa, se você escolhe mal a sua profissão, pensa você ter que fazer algo que você não gosta por toda a vida. Mas, se escolhemos bem, nós certamente iremos alcançar uma felicidade. Portanto, jovens, vos faço esse desafio de viver bem o período da juventude, fazendo boas escolhas,
fazendo as escolhas certas por aquilo que irá trazer a vocês, aquilo que irá trazer a nós uma verdadeira felicidade. Jovens, todos nós passamos pelas dificuldades deste próprio tempo. Todos nós passamos por dúvidas, passamos por momentos de indecisão. Mas são nesses momentos de crise que nós crescemos. São nesses momentos de crise que nós nos encontramos conosco mesmos. Por isso é preciso também passar bem por estes períodos de crises próprios do período da juventude. Passar com coragem, com determinação, sem medo. Porque, como nos disse o Papa Bento XVI, o jovem não tem medo do desafio. Ele tem medo de uma vida sem sentido. E a nossa vida ela encontrará sentido na medida em que fazemos escolhas certas. E a principal escolha que precisamos fazer na nossa vida no tempo da juventude é a escolha por Deus. É a escolha por viver as coisas de Deus. É a escolha por fazer a vontade de Deus, num bom discernimento da nossa vocação. Esse tema que o Padre Armando já tratou com vocês na última semana, mas eu volto a tratar aqui porque faz parte desta relação juventude e responsabilidade. Porque se nós não discernirmos a nossa vocação, nós iremos viver uma vida sem sentido. E tenho certeza que nenhum de nós deseja isso. Se não vivemos a nossa vocação, nós viveremos uma vida triste. É tempo de parar e pensar. É tempo de tomar decisão. É tempo de fazer escolhas. E se escolhemos bem hoje, iremos escolher bem no futuro. Vivamos bem este período da juventude, escolhendo coisas boas, escolhendo aquilo que nos fará verdadeiramente feliz, escolhendo aquilo que nos fará viver uma vida que vale a pena, uma vida que tenha sentido, sem fugir dos desafios, sem fugir das dificuldades, porque elas nos fortalecem, elas nos alimentam para bem viver cada período de nossa vida. Se fugimos das dificuldades, certamente encontraremos maiores dificuldades no futuro e acabaremos por viver uma vida sem sentido. Portanto, jovens, encerro aqui então a minha partilha, trazendo mesmo esta mensagem. Vivendo bem a nossa juventude, fazendo boas escolhas, certamente seremos felizes. Então, é um pouco disso que gostaria de falar com vocês. Tempo da juventude, tempo de escolhas, tempo de tomar decisões. Decisões importantes para a vida, não apenas para o hoje, mas para toda a nossa vida. Façamos bem nossas escolhas, para que possamos alcançar a felicidade que todos nós almejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, nesse momento, nós vamos refletir algumas perguntas sobre o nosso tema, que é responsabilidade e juventude. Você tem medo de encarar desafios por conta das consequências? Eu não. Eu sinto que quando eu tenho um desafio e ele me dá medo, ele me deixa apreensivo, eu tenho vontade de encarar e superar. Porque o sentimento que a gente tem depois que a gente supera um desafio é gratificante. Isso. E hoje, diante das responsabilidades, projetamos imagens distorcidas de Deus? Sim, com certeza, né? Muitas vezes nós pensamos um Deus que não é aquele Deus que realmente nós acreditamos que ele seja. Nós baseamos ele por momentos, né? Às vezes, muitas vezes... Às vezes a relação é uma relação de troca. Você quer alguma coisa e você faz alguma coisa pra ter. Um Deus garçom que vai te dar tudo, que vai te perdoar sempre, independente, incondicionalmente, como se não existisse algumas premissas, né, pra gente seguir.
Com as responsabilidades, o medo de tomar decisões surge. Como você encara o medo na hora de tomar decisões importantes? Eu acho que nós temos que avaliar os pós e os contras para ver se vale a pena ou não. E as consequências que isso gera, né? As consequências das nossas ações. Então, diante de tudo isso, antes de qualquer decisão tomada, nós devemos sim buscar o auxílio do Espírito Santo, né? Para que Deus possa habitar em todas as nossas relações e tudo aquilo que nós formos realizar através disso. O que entendo sobre liberdade e responsabilidade? À medida que a gente adquire liberdade, a gente tem liberdade concedida pelos pais ou pela família, nós vamos buscar novos desafios. Então, quanto mais liberdade a gente tem para tomar atitudes, para fazer alguma coisa, mais consequências esses atos vão ter. Então, nós temos que arcar com a responsabilidade muito maior à medida que a liberdade é concedida. Então, os dois eles são equivalentes. Um depende do São proporcionais. Se você tem mais liberdade, você tem automaticamente mais responsabilidades. Porque você tem que saber lidar com as consequências. Qual é a responsabilidade do ser humano diante da criação do mundo? Na verdade, eu acho que a nossa maior responsabilidade é cuidar do planeta que a gente vive, né? Conservá-lo, cabe a nós preservá-lo para as próximas gerações. Por que as pessoas têm um constante desejo por liberdade? A falsa ilusão da liberdade, né? Esquecem que com ela, por ser proporcional, tem também muitas responsabilidades. E quando é apresentada a ideia da liberdade para a pessoa, ela sempre pensa nela dirigindo um carro, morando numa casa, cuidando dos cachorros e dos filhos, como se tudo fosse perfeito, e esquece dos momentos ruins, momentos de desafios, momentos complicados da vida. E é importante lembrar também que, em relação à responsabilidade, é que aquela passagem, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então nós, enquanto cristãos, enquanto pessoas humanas, nós devemos pensar na hora de agir, porque tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, conforme foi dito na leitura de hoje. Encerrando o nosso encontro, rezemos. Senhor Jesus, dá-me um coração simples para compreender a riqueza de ensinamentos escondida em Tua palavra. Envia Teu Espírito Santo para que eu não tenha medo de escutá-la e vivê-la conforme a Tua vontade. Que a palavra transforme o meu coração através da fé e confiança que eu deposito em Ti. Amém. 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 Estivemos reunidos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. É isso aí, pessoal. Nós agradecemos a todos vocês pela participação neste vídeo de hoje. Agradecemos a todos os jovens que estiveram reunidos aqui na Gruta de São Judas Tadeu para podermos gravar. Agradecemos também a participação do seminarista Lucas. Então, desde já, nós pedimos a todos vocês que comentem um pouco com a gente qual o tema que vocês gostariam de ser trabalhado aqui nos nossos encontros. Muito obrigado e fiquem com Deus.